Boa noite, Armando. É um prazer estar aqui no seu programa, com os jornalistas que acompanham a mesa, um programa de bastante audiência, um programa que você falou que já tem tradição na nossa região. E eu estou aqui ao lado do Luiz Álvaro e ao lado de outros companheiros aqui que participam desse movimento, Santos Pode Mais. Feliz, porque como santista, eu acho que quando o Santos tem duas opções nas próximas eleições, é que o Santos seja dirigido nos próximos 2 anos. Eu vejo isso de maneira positiva. Nós não temos dentro da mesma agremiação inimigos. Nós temos propostas diferentes de dirigir o Santos Futebol Clube. Eu acho que isso é uma graça para o associado e isso é uma força do clube. Quando você tem uma instituição que está míngua, está fraca, está morrendo, você tem que achar algum herói para dirigi-la. Quando você tem uma instituição como o Santos, grande como o Santos, forte como o Santos, com a tradição como o Santos, isso tem várias pessoas dispostas a trabalhar pelo clube e nós somos um grupo que estamos oferecendo uma opção de uma gestão diferente, com novas propostas, novos projetos. E queremos submeter essa proposta ao associado do Santos Futebol Clube. À vontade, Samir. Boa noite, Armando. Boa noite a todos. Queria saber do Luiz Álvaro, né, uma das suas propostas, né, para assumir a presidência do Santos. Aliás, é uma proposta que eu ouço falar muito dos dois lados, que é sobre fundo de investimentos e é uma maneira de reforçar o elenco para a próxima temporada. Eu queria saber, Luiz, se o fundo de investimento que vocês estão pregando é o mesmo da situação e se só existe essa saída hoje para se montar e reforçar uma equipe de futebol e também sustentar o clube financeiramente. Bom, eu acho que o fundo de investimento não deve ser nenhuma panaceia, nenhum remédio mágico que vá salvar um clube com a imagem, com o conceito e com a tradição que o Santos tem. Na verdade, não há nenhum fundo de investimento que torna o Barcelona um dos clubes no mundo mais estáveis do ponto de vista financeiro, mais ousados em termos de contratação e mais bem-sucedido em termos de exploração do seu nome, da sua marca e da sua imagem. Isso vale para o Roma, vale para o Juventus da Itália, vale para o Arsenal da Inglaterra e para muitos grandes clubes do mundo todo. Eu acho que o Santos tem uma imagem de marca tão forte que ele tem condições de caminhar pelas suas próprias pernas. Só que nesse momento, para que o carro comece a andar e os recursos comecem a vir da exploração e da venda do espetáculo e não do artista, é preciso um investimento inicial que tende a ser reprodutivo. Ele é indutor de um processo de autonomia financeira do Santos para que o Santos ande com as suas próprias pernas. Com relação à diferença entre o fundo que nós cogitamos, esboçamos e estamos formatando e o fundo que o Marcelo anuncia, o Fundo Coração, que iria ser uma das bandeiras da sua próxima gestão, independentemente do resultado das eleições, é que eu desconheço o mecanismo do Fundo Coração. Posso explicar o nosso. O Santos é um time absolutamente privilegiado. Nós tivemos uma oportunidade histórica de recebermos aqui em 1956 um garoto vindo de Bauru, nascido em Três Corações, que se transformou num mito chamado Pelé. Uma perspectiva de um time tão abençoado como esse acaba se reproduzindo e contaminando um número de santistas que a gente talvez desconheça a sua importância em termos da economia. No processo de lançamento da minha candidatura, eu tive condições de me reunir com um grupo de empresários que eu ousaria dizer representa alguma coisa próxima do que 5 a 10% do PIB brasileiro, que ocupam posições de enorme importância no cenário das grandes empresas do país. Eles se dispõem a ajudar o Santos sem nenhuma expectativa especulativa, como é, por exemplo, o fundo que dá sustentação hoje ao Palmeiras, que é o fundo da Trafic, ou como aquele outro que deu sustentação episódica e de maus resultados ao nosso tradicional adversário alvinegro da capital. Então seria uma doação, Luiz? Não,
longe disso. É muito difícil você imaginar um homem muito bem sucedido em termos de vida pessoal e de ganho de dinheiro que faça uma doação, mesmo porque o Santos não é uma entidade de benemerência. Existem enormes possibilidades. É que você disse que não tem fundo especulativo. Mas então, eu vou porque todo mundo que põe dinheiro, põe para ganhar. Eu não vou botar dinheiro no ganhar, se for para perder ou para empatar. Eu ponho para ganhar. Posso perder, né? Mas que a finalidade é ganhar. Eu, pelo menos no mundo capitalista, né? Eu penso desse jeito. Queria que não vou querer ser professor, mas eu fui diretor do Banco Central e fui do Conselho Monetário Nacional. Eu posso explicar para você a diferença do que é um fundo e um fundo especulativo. O fundo especulativo típico é o da FIC. Por quê? Porque a ideia do fundo é ganhar dinheiro com investimento de risco na contratação de jogadores a preços baratos, se expõe numa vitrine e se vende tão rápido quanto possível para fazer retornar ao bolso desse investidor especulativo a maior quantidade de dinheiro no menor risco e no prazo mais rápido possível. O Wagner 9, por exemplo, é uma medalha que eles investiram e vão perder, porque mas por outro lado, tá riando o Wagner 9, quer dizer, está valendo menos. Mas é porque existe risco mesmo. Por outro lado, o Keirson, eles compraram quase de graça do Paraná e venderam 3 meses depois de ele ter... Aí ganharam bem. E é esse o foco. Quiseram fazer a mesma coisa agora, nessa janela de julho, com Cleiton Xavier e com Diego Souza. E o Beluso, meu colega de classe no Colégio São Luís, na minha juventude, teve a coragem de dizer que o Palmeiras não é banco. O jogador tem contrato até o fim do ano, o objetivo do Palmeiras é ganhar o campeonato e não enriquecer esse investidor especulativo. O perfil do nosso investidor é diferente. É gente que está disposta a botar e ser remunerada. Ninguém vai colocar o dinheiro de graça. E remunerada como? A taxas de mercado. Taxas de mercado são aquelas alternativas que você tem quando sobra alguma coisa entre o seu salário e o que você gasta, e você vai ao gerente do banco e você pede um leque de opções para você aplicar seu investimento. A média desses investimentos disponíveis no mercado gera aquilo que se chama uma taxa de mercado. No nosso fundo, esse é o teto da remuneração do investidor. O que vier acima disso virá exclusivamente para o clube. Então o clube é sócio, sem necessidade de aportar capital. O que ele aporta é a sua marca, o seu prestígio e a sua camisa, que tem um valor inestimável. Que é a vitrine, né? Com isso não há mais aquela ansiedade de eu pego o jogador hoje, faz 5 ou 6 partidas brilhantes, vendo, boto meu dinheiro e vou embora. Há um tempo mínimo de permanência desses recursos no clube. Qual é a ideia? O Santos pretende, e é o Santos que decide, o fundo não é formado por especialistas de futebol. O Santos indica quem ele quer, o fundo vai e negocia, traz para o clube, e depois de 2 ou 3 ou 4 anos, quando o clube e investidor entender como um momento ótimo, se eventualmente aliena os direitos federativos do jogador. Só que durante esse tempo todo, o que se pretende é vender um espetáculo, e isso é integralmente do Santos. O Santos precisa aumentar suas vendas, o Santos precisa aumentar os valores de publicidade que recebe, o Santos precisa de ações de marketing, o Santos precisa de mais exposição na TV aberta. Para isso é indispensável que se tenha um time competitivo. E é esse time competitivo que esses santistas, tão apaixonados quanto cada um de nós, e com recursos disponíveis, não para especular, mas para mantê-los intactos e remunerados, como fariam em qualquer instituição do mercado. Ajudam o Santos a se autonomizar, ficar autônomo em relação à figura do investidor especulador, esse sim, ruim, ou daquele que já entra completamente sem risco, trazendo alguns jogadores de fora que não necessariamente emplacariam e levando participações nos nossos atletas que estão aparecendo nas equipes de base. Essa é a diferença fundamental.